Você já parou para pensar se a calistenia te dá força para fazer outras atividades? Como erguer uma caixa, um peso no chão, ou até mesmo uma pessoa? Talvez você consiga arremessar uma bola de basquete com muita força, ou talvez um golpe preciso numa bola de vôlei, ou arremessar uma bola de tênis? Se você tem dúvidas sobre essas questões, fica com a gente até o final. Fala, guerreiros e guerreiras calistênicos! Tudo bem com vocês? O Dojo está novamente aqui para mais um vídeo instrutivo. E dessa vez a gente de novo veio responder uma pergunta do Goku. E que bom que o Goku nos faz perguntas inteligentes e que inclusive são úteis para o nosso trabalho. Então primeiro eu vou ler o comentário do Goku e depois a gente vai seguir com esse raciocínio. Então o Goku colocou assim: Cara Dojo, já vi no canal de vocês, e entre outros, que a calistenia te dá muita força sobre o seu corpo, mas essa força só se aplica a isso? Ou você consegue levantar pesos pesados, caixas pesadas ou até mesmo uma pessoa? Porque um dos meus objetivos na calistenia é também conseguir grande força para conseguir carregar coisas pesadas se precisar. Muito bom, Goku, mais uma vez uma pergunta inteligentíssima, tá? Então a gente vai tentar responder da forma que mais vai ser não técnica, em termos não técnicos, certo? Então, vamos começar com essa coisa do conseguir levantar, tá? Primeiramente, quando a gente treina calistenia, a gente está utilizando aí todas as musculaturas do nosso corpo em uma sincronia perfeita, em uma consciência corporal fantástica, né? Então a gente tem que estar respirando, posicionando o quadril, posicionando escápulas, cotovelos, mãos, punhos, dedos, o olhar, né, joelhos, pés. Então existe aí uma consciência, uma sincronia entre o corpo gigantesca. Para a gente fazer isso, óbvio que a gente tem que treinar muito, tem que entender como funciona o nosso corpo, quais são os gatilhos, então, que a gente sente dores ou desconfortos, ou se a gente já tem alguma predisposição genética, né? E ao fazer isso a gente acaba treinando muito em cima dessas habilidades específicas, né? Como no caso, vou citar um exemplo. Quero muito fazer uma muscle up. Então eu vou lá no parque e pergunto pro Vicente, eu vejo o Vicente fazendo uma muscle up e pergunto para ele, o que você fez para chegar na muscle up? Daí o Vicente vai falar, eu fiz muito pull-up, fiz muita barra, fiz muito dips, bar dips, né? E fui aumentando a amplitude do meu movimento, trabalhando, fazendo bastante repetições, até que um dia então eu consegui fazer a minha primeira muscle up toda desengonçada. Então eu precisei colocar meses em cima deste movimento, em cima dessa habilidade. Precisei despender horas do meu dia, ou pelo menos uma hora do meu dia, para fazer esse treino voltado para isso. Até que um dia eu tive consciência do movimento, tive força necessária, uma explosão muscular necessária para mim conseguir passar da barra e fazer minha primeira muscle up. Eu me tornei mais forte, sim, me tornei muito mais forte. Me tornei mais flexível, mais consciente dos meus músculos e do meu corpo. E quando eu vou erguer um peso do chão, sim, eu estarei bem mais forte do que antes, quando eu não treinava. Então, então realmente a calistenia te deixa mais forte para erguer pesos? Sim. Mais do que a média das pessoas? Com certeza. Você vai estar mais forte do que a maioria das pessoas que não pratica ou que não faz esses determinados exercícios. Mas a musculação então não seria mais efetiva? Nem sempre. Depende como você treina a musculação. Se você treina a musculação especificamente para hipertrofia muscular, que então é o aumento da célula, né, fazendo com que o músculo se torne maior, mais aparente, mais tonificado, você vai estar treinando em aparelhos, com anilhas, com pesos, e você sim vai ficar mais forte para erguer pesos do chão, mas você não está praticando exatamente isso que você quer fazer. Então hoje, para mim, logo na mente, me vem um esporte chamado powerlifting, né? O que no powerlifting basicamente as pessoas fazem? São exercícios onde tu tem que levantar lá uma bola muito pesada do chão, um mastro de navio, que a gente já viu, né? Um cara levantando, né? Então caminhar com uma coisa incrivelmente pesada durante determinado tempo, né? Então esse esporte, sim, ele é voltado a erguer pesos do chão, né? Que seria o powerlifting.
Tem o levantamento terra também, né? Tem alguns esportes olímpicos, né? Não sei se vem algum na tua cabeça agora. Eu não penso talvez em outros esportes olímpicos além do powerlifting, mas é importante saber que a ênfase toda do powerlifting é, que nem o Fido falou, levantar pesos do chão. Então, sim, ele vai te dar mais força, até porque se tu for pensar, comparando a calistenia com a academia, por mais que tu treine supino, isso não vai te dar uma masterização no movimento da flexão de braço, né? Que seria, eu acho que é a transferência mais fácil do pessoal entender. Então, a calistenia, ela já treina o movimento que tu vai fazer. Não é uma questão de ter força no supino e transferir essa força para a flexão, que obviamente vai ter transferência de força, sim. Sim. Com certeza, são movimentos similares, a diferença é que um tu tá segurando um peso, né? E o outro, tu tá o próprio corpo, vai ter transferência de força, sim. É exatamente isso que a gente está falando, que a calistenia tem transferência de força para outros movimentos também. Outras modalidades também. Exato. Né? Só que na calistenia, se tu pegar um cara que faz supino e um cara que faz flexão, obviamente o cara da calistenia vai ter mais vantagem, tá? Considerando que fossem indivíduos iguais. Porque tu pode daqui a pouco ter um cara que é muito bom no supino e um cara que é mais ou menos na flexão, recém começou a treinar, e ele vai dizer, mas o cara da academia é mais forte. Cuidado com as comparações que for fazer, tá? Mas a tendência é sempre que tu treina um movimento, tu não está apenas fazendo a força ou ganhando força, tu também está treinando a técnica. Então, habilidade por mais que eu e o Fido treinamos calistenia, o Fido treina calistenia há mais de 10 anos, se ele for levantar um peso do chão muito pesado, obviamente um powerlifter, né, vai ter mais vantagem, vai ter mais conhecimento do que o Fido. Talvez um powerlifter iniciante levante muito mais do que eu, que tenho 12, 15 anos de treino. Exato. Claro, algumas coisas em questão de técnicas, posturas, são, não digo nem semelhantes, elas são literalmente iguais. Só que o como executar isso, como equilibrar as musculaturas do seu corpo para desenvolver a força e levantar um peso, cara, isso... Da maneira como você faz é o que vai dar o resultado final. Exatamente, execução da técnica. E assim, a técnica, quando a gente fala, é postura, a técnica ela evita lesões, a técnica ela garante maior eficiência do movimento. Mas por que eficiência? Cara, pega um powerlifter ali, que nem agora eu me esqueci o sobrenome dele, eu posso botar no link ali. Sim, depois vai estar aqui embaixo. Eu sei que o nome dele é Fernando, que ele participou da última Olimpíada no Brasil, e em Tóquio eu acabei não acompanhando. Mas, cara, esse cara levanta toneladas e toneladas por dia, né, no treino dele. Então, cara, se ele não tiver eficiência técnica, ele não vai levantar. Ele pode uma ou outra conseguir levantar meio na marra. Mas ao longo do tempo ele vai se lesionar, ele vai cansar antes do tempo, ele não vai atingir o número de repetições que ele precisa para se desenvolver, né, que está periodizado no treino dele. Então, quando a gente fala de eficiência, é isso. Pode pegar, por exemplo, quando você está em pé, com os 2 pés no chão, é fácil se equilibrar. Tira um pé do chão, já começa a ficar mais difícil. Começa a movimentar a tua cabeça para os lados, fecha os olhos, já vai começar a dificultar, porque você está tirando elementos técnicos que formam aquela sua postura, que a gente sempre fala do tripé do equilíbrio, né? A visão, o labirinto e as musculaturas proprioceptivas, né? Se tu começar a mexer a tua cabeça, já confundiu o teu labirinto. Se tu começar a fechar os olhos, né? Manter os olhos fechados, já tirou a tua visão, a tua referência visual. Então, se tu tirar os dois, tu vai estar só por cima da tua musculatura. Então, esse é um exemplo de como a técnica ajuda, facilita a execução. Ou pode complicar a execução do momento. Exatamente. Né? Assim como uma técnica mal feita, a longo prazo, pode ser que, mas eu treino já faz um ano calistenia e eu treino do meu jeito, né? Porque tem pessoas que elas acham que não estão treinando errado, elas estão treinando do seu jeito. Isso não existe, tá, gente? Existe forma correta, existe uma biomecânica que a gente deve seguir, porque a biomecânica ela está vinculada diretamente ao movimento humano. Então, nós, 7,9 bilhões de pessoas, somos todos humanos aqui na Terra. Então, a nossa musculatura esquelética será a mesma, as nossas dimensões e proporções não serão. Mas como o movimento é executado com as nossas articulações, é o mesmo para o japonês, para o chinês, para o norueguês, para o russo, para o brasileiro, para o espanhol, para todo mundo será feita a biomecânica da mesma forma. Então, para deixar isso bem claro, você sim pode se tornar muito, muito mais forte no calistenia, mas você nunca vai se tornar forte especificamente em outra coisa. Então,
E inclusive a longo prazo, que nem você estava falando, se você não cuidar da sua postura, não cuidar da sua respiração, não fazer a biomecânica correta do movimento, a longo prazo, aí o aquecimento também, tá, gente? Não esqueçam, eu sempre comento aqui no canal da gente se aquecer antes do exercício e nos alongarmos e flexibilizarmos o nosso corpo após ele. Ah, mas eu poderia inverter, eu poderia me fazer flexibilidade, alongamento, mobilidade antes e fazer uma espécie de cardio depois? Sim, você pode. A gente fala que é feito dessa estrutura justamente porque a maioria das pessoas se comporta de melhor forma fazendo um aquecimento primeiro, preparando as suas articulações, as suas musculaturas, recebendo ali já o estímulo para depois fazer o treino de força. O que acontece quando a gente logo se adentra ao mundo da calistenia? O cara tá passando no parque, vê a barra, se atira na barra e começa a fazer. Sim, você vai se tornar mais forte, você vai aumentar o número de barras, mas a longo prazo, praticando dessa forma, você irá destruir o seu corpo, tá? Então escute o que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que já tem 6 lesões, né? Então eu sei muito bem o que é isso. Eu também já tive muitas repetições para o ego, muitos movimentos para o ego. E isso não me levou a ser melhor do que ninguém, inclusive fez com que eu tivesse que retornar ao ponto inicial várias vezes por causa de uma lesão. Então tô eu lá, Fidosan, fazendo straddle plant com 82 quilos, um cara de 1,67 m, incrível, né? Mas o que eu fiz para chegar até ali, o que eu tive que sacrificar para chegar até ali, não valeu a pena. Eu tive que voltar lá para os treininhos de frog stand de novo. Por quê? Porque rompi minha escápula esquerda. Então isso, a longo prazo, se você quer se manter treinando calistenia, eu aconselho você a procurar uma orientação, primeiramente. Então, você tem um professor aí na sua cidade, você tem um grupo de calistenia na sua cidade, primeiramente vá procurá-los, e principalmente aqueles que estão há mais anos praticando, tá? Segundo passo, coloque um bom aquecimento, aprenda a articular seus punhos, seus ombros, suas escápulas, aprender a posicioná-las corretamente, a colocar o umbigo, projetar o corpo, o tronco, o quadril, os joelhos, os pés, e aí então você se foca nos power moves, no movimento de força, no movimento ginástico avançado. E após isso tudo, procure fazer movimentos de elasticidade, mobilidade, que vão fazer com que você toque as suas palmas das mãos lá no chão e que, à medida do tempo, você ainda consiga colocar as mãos embaixo dos pés, colando o seu peito lá nas suas coxas. Aí então você terá uma qualidade de musculatura, uma qualidade das suas articulações que vai fazer você ficar cada vez mais longe dessas lesões, dessas coisas que podem ocorrer com você. Então, a questão de erguer pesos, erguer uma pessoa do chão, você pode estar treinando isso particularmente. Ou seja, eu fui na praça, fiz barra, fiz dips, fiz flexão. Então, quem sabe, se você tem alguns pezinhos em casa, umas anilhas, você pode começar a treinar levantamento desses pesos, levantamento terra, por cima da cabeça. Você pode também coincidir os treinamentos de calistenia com o treinamento de academia. Aí na segunda e na quarta eu vou na calistenia, e na terça e na quinta eu vou na academia, né? Então você pode estar adequando isso aos seus treinamentos. Não precisa ser uma coisa sempre aquela coisa focada só naquilo. Você pode ir numa aula de yoga na sua semana, você pode ir numa aula de jump na sua semana, né? Você pode aumentar outros aspectos, mas entendam que não é um treino específico que vai te melhorar em todas as suas áreas. Uma coisa eu posso deixar bem definido: você praticando calistenia 4, 5 dias por semana, você terá um sistema imunológico invejável, porque você vai estar, na maioria das vezes, exposto ao clima, se você treina no parque, na praça. Você vai aumentar muito a sua força muscular, porque você vai estar treinando barra, flexões, handstand, dips. Então você sim aumentará muito a força, e articulações inclusive trabalham em conjunto. Se você fizer movimentos de mobilidade, flexibilidade, você terá articulações mais móveis, mais flexíveis, o que também contribui para você não romper uma certa musculatura, ou que nem uma coisa que acontece muito quem treina plant, o bíceps braquial e o cotovelo acabam ficando suscetíveis a lesões. Então, eu fortalecer essa área em específico e mobilizar essa região específica também vai fazer com que eu continue treinando por mais tempo, né? Então, a questão da explosão muscular,
Então se eu treinar calistenia ali, treinar flexão com muita força, se eu pegar uma bola de basquete, eu arremesso com muita força? Então tá aí o Vicente, ó, que já foi profissional, né, de basquete. Ele pode dizer, sim, aumenta, né, Vicente? Mas não como um cara que pega a bola de basquete todo dia lá e começa a arremessar. É que aí que tá. Eu acho que o foco do vídeo todo tem que estar quando a gente diz que existe sim transferência de força, e isso é importante, né? Eu vou dar o exemplo do basquete, o esporte que eu joguei. Se eu pego uma bola da linha de 3 e eu não tenho força suficiente para arremessar, pode ser que eu continue arremessando e não aumente essa força. Porque eu preciso que eu tenha maior massa muscular, eu preciso construir essa força de uma outra maneira, né? Através de outros estímulos além daquele que eu já estou acostumado a fazer, né? Mas claro que não adianta, talvez você que fez algum esporte, pode ser futebol, vôlei, enfim, qualquer outro esporte, pode ver que às vezes chega aquele cara bombadão para jogar e ele não tem força para fazer as coisas, porque a musculatura dele não é preparada para aquilo, para aquela explosão muscular, para aquele gesto técnico. Ele manda pior do que os outros magrinhos. Isso. Por quê? Porque a gente precisa ter, claro, transferência de força através, né, para o esporte, né, através da musculação, através principalmente da calistenia, que nós acreditamos. Nós não ia estar aqui vendendo dojo se a gente não acreditasse isso, que é melhor, né, do que a musculação em si, porque tu lida com o peso do teu corpo, e no caso da manipulação de uma bola de futebol, de basquete, handebol, etc., é um peso muito leve, então tu vai praticamente estar trabalhando com o peso do teu corpo e um implemento que pesa menos de 1 quilo em todos os casos, né? Então, essa transferência ela é mais próxima, né? Só que, claro, você precisa treinar o gesto técnico. Assim como para levantar o peso do chão, você sim vai ter a transferência da calistenia, mas é claro que você precisa se focar nas técnicas, né? Por exemplo, levantar uma caixa do chão. Você já sabe como fazer um agachamento, a gente tem vídeo aqui explicando também. Existem outros exercícios, então, que são vinculados à musculação, que vão estar te auxiliando a levantar pesos do chão. Exatamente. Então, use aquilo que você sabe na calistenia, mas também busque em outros lugares o conhecimento de outras técnicas, outros métodos ginásticos, digamos assim, para que você também aprenda como executar da maneira correta. Mas sim, se você pegar as técnicas da calistenia, você já vai ter uma boa base. Eu não posso pegar um peso com as minhas costas curvadas. Não, tem que ter um alinhamento, tem que me agachar completamente, colocar as mãos por debaixo da caixa ou do peso que eu quero levantar, agarrar firme, e eu tenho que conseguir sustentar esse peso. Eu tenho que ter a sensibilidade de saber, bom, eu consigo levantar 40 quilos do chão, mas não consigo levantar 60. Então eu tenho que ter esse cuidado, né? Exatamente. Quanto mais cuidado você tiver na execução dos movimentos, a gente não fala isso só para calistenia, em exercícios de musculação também, você deve fazer um movimento comprido, completo, respirando corretamente. Então, eu tenho esse foco de querer erguer coisas do chão, então vai lá, começa a treinar levantamento terra, vai lá, pega uma barra, bota umas anilhas que você sabe que consegue controlar. Quando eu digo sabe que consegue controlar, não é tipo fazer super força e fazer de qualquer jeito. Não, você consegue trabalhar e fazer o movimento completo do levantamento, indo e voltando pelo menos 10, 12 vezes. Assim a gente começa a treinar. E na calistenia é a mesma coisa. Alguém que não faz flexão não tem que ficar fazendo força na flexão o tempo inteiro. Isso só vai te arrebentar. Tem que ir lá na alturazinha. Inclusive já temos um vídeo aqui, estará o link no card, de como chegar na sua primeira flexão. Vai lá, começa numa altura que seja ali perto da sua cintura, do seu umbigo. Começa a fazer todas as correções técnicas. Às vezes você consegue fazer 8, 10, 12, 15 repetições. Para daí então passar talvez uma altura um pouco menor, na altura do seu joelho, até que um dia você consegue fazer a flexão com o joelho no chão, até chegar no momento da flexão completa. E isso equivale para movimentos de que você tem que trazer um peso do chão até o seu peito ou até em cima da cabeça, se for o caso. Você também deve treinar especificamente para fazer isso. E então que fique a lição que a gente deve sempre buscar conhecimento em várias áreas, né? A calistenia, ela é muito ampla, por isso que a gente escolhe ela para trabalhar com as pessoas, também pela praticidade, né? Exatamente. De não precisar usar praticamente nenhum material, né? A gente pode se utilizar de barras, argolas, etc., isso, mas a gente não necessita disso para treinar. A gente se beneficia com o uso de aparelhos e aparatos e equipamentos, mas nenhum deles é necessário para você
estarei treinando calistenia durante 10, 15, 20 anos. Você pode fazer treinos de solo, por exemplo, somente com as suas mãos, que você vai aprender handstand, você vai aprender handstand press, vai aprender L-sit, V-sit, maná, Victorian Cross e por aí vai. Tem muitos movimentos que a gente faz somente com o peso do corpo e o chão, fora os exercícios de perna, exercícios de core, exercícios de alongamento e mobilidade. Então é exatamente isso, galera. A gente quer passar essa lição de que sim, a calistenia ajuda, mas eventualmente tem outras modalidades que também podem acrescentar muito, coisas que a gente gosta bastante, né, quando bem trabalhado, obviamente, do exercício funcional, que também é muito semelhante à calistenia, mas se utiliza um pouco mais de implementos, né, que existe também essa questão do powerlifting dentro do funcional. A gente consegue, eu conheço pelo menos uma academia aqui da nossa cidade que trabalha muito bem com isso, né? O próprio powerlifting, né, que daí já é uma coisa um pouco mais seletiva, porque eu não conheço, nunca conheci um lugar pessoalmente que trabalhasse só com powerlifting. Não aqui na nossa região, né? O CrossFit também tem suas vantagens, algumas coisas que a gente discorda na maneira de desenvolver as técnicas, mas sim trabalham com o powerlifting também, tá? Mas que você tenha sempre em mente que a técnica, em qualquer um desses ambientes, a técnica sempre tem que vir antes da força. Porque sem técnica, você pode se lesionar, você pode desenvolver um movimento ruim e não conseguir treinar. Então, técnica, aí o desenvolvimento da força, quando você estiver seguro. Então, nós do Dojo sempre vamos estar recomendando a vocês um ótimo treino. E que ninguém aí se esqueça que todos nós nascemos para a evolução. Pô.